bom, né? Dessa forma. Vamos então ler a palavra. O texto da palavra de Deus que está escrito aí no Evangelho de João, no capítulo 1, o verso 14 especificamente, diz assim, mantenha sua Bíblia aberta no Evangelho de João. João, capítulo 1, verso 14, diz assim a palavra: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode repetir comigo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meu Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, meu Senhor, o teu nome sobre cada um dos teus filhos aqui, aqueles que estão conosco por meio da internet. Abençoe, Senhor, os teus filhos que estão participando conosco nesta hora. E seja assim, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto bíblico diz que o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e ela habitou entre nós. Ela esteve presente no nosso meio e ele teve comunhão conosco. Os homens, as pessoas da terra contemplaram o unigênito do Pai. O texto diz, o versículo 14, vimos a sua glória. O evangelista João dizendo, nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, ou seja, do Filho único de Deus. Nada se comparava a ele. Não havia outro para somar com ele. Ele era o único, o unigênito do Pai estava no nosso meio. E é claro, eu estou aqui falando, buscando entender a fala de João. Nós tivemos recentemente uma série de mensagens sobre o Evangelho de João, sob a ótica desse versículo. Nós, durante todo o texto de João, nós pregamos, foram mais de 70 mensagens, e nós ministramos sob essa ótica de João. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E o texto diz que ele era cheio de graça e de verdade. Em outras palavras, João nos convida a contemplar todo o texto que ele escreveu, aonde ele ia demonstrar por escrito essa glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso está escrito no primeiro capítulo. E esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele estava no princípio com Deus. Retorne aí para o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, o texto diz que ele que estava no princípio, que era a palavra, todos nós já ouvimos certamente que o Verbo aqui, a voz que ecoou no Jardim do Éden, na criação, aliás, a voz que ecoou para a criação ser executada, a primeira fala foi, haja luz. Aquela voz que ecoou é a voz do Filho. A palavra foi propagada sobre a existência da terra que Deus tinha criado. E ele disse, haja luz, e houve luz. Quem executou a feitura da luz foi o Espírito Santo. No verso 3, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Quando a voz ecoou dizendo, haja luz, o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, ele estava pairando, na verdade, esperando a voz que ecoaria. E quando a voz ecoou, isso foi liberado, então, ser feito a luz. E assim sucessivamente, tudo que foi criado no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto,
e, finalmente, no sexto dia, onde Deus constituiu o homem e a mulher. No primeiro capítulo, nós vemos a criação corrida, e o seu objetivo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem que Deus criou, segundo a sua imagem, a sua semelhança, ele deveria dominar sobre todas as coisas. Então, o texto no capítulo 2 traz os detalhes de como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher, o objetivo estabelecido para o casal, a missão que eles teriam. Então, nós lemos. E nessa constituição, tudo se fez por meio da palavra. O entendimento do texto de Gênesis é literalmente, no texto hebraico original, você vai encontrar a palavra, onde está escrito Deus, na verdade está escrito a palavra Elohim, que é o termo para mais de um que executou algo. E, num português mais claro, é a constituição da trindade ali. E é claro, nós estamos contemplando que agora a segunda pessoa da trindade, o Filho, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele foi gerado no ventre de Maria, ele cresceu na graça, no conhecimento do Senhor e também caía na graça do povo. O povo o reconhecia como uma pessoa abençoada. Depois, ele se revela a todos com uma missão: salvar os homens de seus pecados. Esse anúncio foi feito aos pastores pelos anjos. Esse anúncio foi feito, mas manifesto de fato 30 anos depois, quando ele inicia seu ministério. Então, ele que era o unigênito do Pai, ele, após a crucificação, após a conclusão do plano de salvação, todos nós sabemos, na cruz ele declarou: está consumado. E está consumado o quê? O plano de Deus para constituir a cada um de nós seus filhos. Portanto, meus irmãos, eu quero pregar em rápidas palavras, ainda que expressivas, é claro, mas eu quero dar sentido à ceia. Qual sentido? A ceia é a expressão de Deus de aliança, e uma aliança paterna. Deus se fez um conosco, e esse um para gerar em nós a sua imagem, a imagem que foi manifesta diante dos homens, na pessoa do seu Filho. Pastor, como que é essa imagem? Só basta ler os evangelhos. Você vai receber o entendimento da imagem. A imagem está manifesta pela pessoa do Filho em tudo que falou e fez. Tudo que falou e fez. E ele constituiu irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. E é claro, eu quero ler o texto onde é citado após a crucificação e a ressurreição, João capítulo 20, o verso 17. João capítulo 20, o versículo 17, abra sua Bíblia. Jesus já foi ressuscitado, ele foi morto na cruz. Vamos ler também o versículo que acabei de citar, o capítulo 19, o versículo 30. Jesus está crucificado já na cruz, e ele então faz a declaração após concluir o cumprimento da Escritura. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Vamos repetir? Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Depois, já ressuscitado, ele aparece a Maria Madalena, às mulheres que foram até o túmulo para ungí-lo com perfume, mas ele já tinha ressuscitado. E ele então diz a elas, versículo 17, disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes:
Eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Vamos repetir a parte B do versículo. Eu volto, aliás, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus, em momento nenhum, ele se refere aos discípulos com essa linguagem. Ele se refere aos discípulos chamando eles de amigos, ele se refere aos discípulos chamando eles de servos, sim. Ele se refere aos discípulos de várias formas, mas não nessa linguagem. E agora ele categoricamente fala deste jeito. Por quê? Porque a obra da cruz era uma obra onde o Senhor estaria adotando a cada um como filho. Então, como isso é possível? Antes de continuar, eu gostaria de relembrar a você um princípio de fé importante. E é claro, para você que nos visita, que talvez ainda não tomou a decisão de segui-lo. Quando Jesus subiu à cruz do Calvário, ele fez isso assumindo o que era para mim e para você, pecador. Tem um pecador aqui, irmãos? Tem algum pecador aqui? Só eu? Só eu, é? Alguém que nasceu em natureza de pecado? Só eu? Levante a sua mão mesmo. E nós que já reconhecemos isso claramente, segundo a Bíblia, levantamos com gratidão porque Ele nos recebeu. Amém, queridos? Não somos melhores, não somos superiores a ninguém. Absolutamente. Absolutamente. Deus amou o mundo. Ele amou os pecadores. E nós éramos os principais. E aí eu uso as palavras do apóstolo Paulo, né? É uma palavra dita por Paulo como que dizendo: eu reconheço os meus pecados em amplitude. Então, o texto da palavra, ele mostra Jesus assumindo essa condição, mas ele não tinha pecado algum. E ele, por não ter pecado, a morte não o pôde segurar. Ele morreu sem cometer absolutamente nenhum pecado. Ele nasceu sem a herança de pecado, que era passado de geração em geração, por isso foi concebido pelo Espírito Santo, e ele morreu santo e abençoado, Filho de Deus. E agora, quando ele morre, e morre como sacrifício, uma vida por vida, uma vida humana por vida humana, ele conquista o direito de vencer a morte, e a morte que veio sobre ele, que tinha um corpo mortal, não pôde segurar, e ao terceiro dia ele foi ressuscitado legitimamente pelo Pai. Quando Adão morreu no jardim do Éden, espiritualmente, ele não poderia ser ressuscitado da morte espiritual, porque isso só seria possível mediante do arrependimento dos seus pecados e de forma definitiva somente em Jesus, de forma completa. Por quê? Porque quando uma pessoa reconhece os seus pecados, ela está reconhecendo a sua condição de trevas, de destruição, de distância do Pai. Ele não é filho, porque filho lembra o pai. O pecado não cogita as coisas de Deus, não lembra as coisas do Senhor em plenitude. Então, Jesus se dá em meu lugar para que eu receba o acesso do seu benefício. Por isso que não há soberba da parte de quem recebe o benefício. Pelo contrário, a exaltação é para aquele que dá o benefício. Quando oramos e a nossa oração é ouvida, não devemos encher o nosso peito, porque não foi o mérito nosso. Quando oramos em nome de Jesus, o Pai responde à oração. Oração feita segundo a sua vontade. O Pai responde à oração e Ele responde ao nome de Jesus que foi citado, porque quem o citou crê que Ele morreu e Ele ressuscitou. E quando ressuscitou
um homem nascido na terra, sem pecado, e permaneceu sem pecado. E ele agora vence a morte. E todo aquele que crê neste projeto manifesto de Deus e reconhece que aquele lugar era para si mesmo, então, mediante o arrependimento dos seus pecados, recebe a capacidade para ter uma nova vida. E é nessa hora em que a pessoa recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem morar em seu coração, para lhe dar condições de compreender as coisas de Deus, e de caminhar na presença do Senhor e receber o benefício do Pai. Que benefício? Você estava desfigurado por causa do pecado, e agora você recebe a capacidade de Deus para ter uma nova vida. E esta nova vida segundo a vontade de Deus. Muito bem, Jesus então declara: vai, diga aos meus irmãos, diga a eles, eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mais tarde, o apóstolo Paulo explicando em Romanos 8, abra a sua Bíblia, Romanos 8, versículo 28 em diante, a palavra diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos estão comigo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos repetir essa palavra? Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, pode permanecer aberto aí nesse texto. Em outras palavras, o texto está dizendo o quê? O texto está dizendo, é o fundamento do que eu estou falando, aonde eu, quando leio os evangelhos, quando leio as cartas de Paulo, eu estou contemplando a imagem do Filho, como o Filho é, para que eu compreenda como eu tenho que ser. A cada manifestação bíblica, a cada compreensão da palavra, eu estou descobrindo a distância da minha imagem. É nessa hora que eu me prostro, é nessa hora que eu me rendo. Um bom exemplo disso é o trecho que Jesus responde a Pedro, quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devemos perdoar o meu irmão? E ele responde que deve perdoar 70 vezes 7. Ou seja, não há limite para o perdão. Em outras palavras, não é possível, irmãos, num dia só alguém pecar tanto contra outra pessoa. Em outras palavras, não há limite para o perdão. E de onde Jesus tirou isso? Não há limite para o que ele fez. Ele rompeu todas as barreiras, todos os limites, para vir buscar aqueles que estavam desgarrados como ovelhas sem pastor. Meus irmãos, hoje no Dia dos Pais, que nós escolhemos para celebrar os pais, eu quero celebrar o Pai Celeste. E quero dizer para você que não teve o seu pai, talvez você não o conheceu, ele morreu e você ainda era muito pequeno, não esteja com a sua visão voltada para a falta dele como uma dor que nunca sarará, mas receba o Pai Celeste na sua vida, seja entendedor dessa realidade, entenda essa realidade para você. Você tem um Pai 24 horas e ele almejou ser o seu Pai. E ele providenciou o meio para que você seja filho.
Então, meus irmãos, talvez você que é novo pai, eu não sabe nem para onde é que vai, né? Não importa. Se entregue a Deus, olhe para o cuidado do pai e copie isso, e você vai ser um excelente pai para a glória de Deus. Então, a nossa inspiração é este pai maravilhoso, que se preocupou de enviar o seu filho único, e ele buscou deixar que o seu filho morresse, para que nós não morrêssemos. E o filho que era unigênito, deixou de ser unigênito, e se tornou primogênito. Nunca me esqueço, né, irmãos, aquele retiro que nós tivemos, onde nós pregamos isso amplamente. Aliás, nós percorremos a Bíblia mostrando a doutrina da primogenitura no Antigo Testamento, aonde, por exemplo, o primogênito, na hora de separar a herança de seu pai, ele recebia porção dobrada. E ele recebia porção dobrada, está na lei essa orientação. Por quê? Porque ele, na morte do pai, ele representaria o pai. E o pai vivo, no campo, nos negócios, ele era a presença do pai no meio de seus irmãos. E eu me lembro, foi um dia que eu celebrei bastante, né, porque também foi novidade para mim, eu estudei a primeira vez isso. Nunca tinha pregado ou ouvido alguém pregar. Meus irmãos, isso nos dá entendimento da Escritura, porque quando eu olho para Jesus e entendo que Ele é meu irmão primogênito que representa o Pai, Ele o fez muito bem. E Ele ali representava o Pai vindo nos buscar. Então, eu compreendo por que eu devo recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Senhor, porque os irmãos mais novos tinham que obedecer à autoridade do irmão primogênito. Portanto, se você estiver bem de peito, bem cheinho aí, vai esvaziando logo, porque se Jesus, você reconhece ele como seu irmão mais velho, e ele é, você precisa se dobrar diante da sua autoridade. E o primogênito no Antigo Testamento, por isso que Zebulon, quando não deu ordem aos seus irmãos para que não fizessem mal a José, e não fez porque tinha um problema moral, que tira a autoridade. Normalmente quem tem um pecado moral não resolvido, fica sem autoridade, e a sua voz não foi ouvida, e ele também não exerceu autoridade. E José foi vendido. Muito bem, eu quero aqui dar destaque. Nós precisamos compreender a ceia nesse contexto. A ceia é o ato celebrado pela igreja, o memorial de que nós nos tornamos um com o Pai. E essa unidade é manifesta pelo Espírito Santo, que vai conseguir fazer com que a imagem de Jesus se manifeste através de nós. Quem não amava passa a conseguir amar. Quem não conseguia se ver longe dos vícios, conseguirá a libertação. Quem não conseguia buscar a Deus, agora sente saudade do Pai. Tudo isso gerado pela presença do Espírito Santo que vem habitar em nós. E aí eu encerro, meus irmãos, vendo que até hoje a voz que ecoa para que o Espírito Santo se manifeste. O Espírito Santo vem morar em nós e nos conecta com o Pai. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E então, essa imagem vai sendo revelada, vai sendo manifesta, conforme a palavra de Deus vai entrando na nossa vida. Na criação, nada aconteceu sem a voz que ecoou. Saiba, nada pode acontecer na sua vida sem a voz que está manifesta na Escritura Sagrada.
e esta voz se fez carne. O texto passou a ser escrito dizendo que o Verbo vivo fez e falou. Pastor, e as cartas de Paulo? Tudo explicando a respeito de Jesus. Portanto, meus irmãos, por isso que não se concebe alguém que aceitou Jesus, mas não tem interesse em batismo. Porque o batismo é a declaração pública de que eu sou filho. Portanto, você, é claro, se você se converteu há pouco tempo, você vai ser batizado no tempo devido, mas você deve almejar o batismo, é isso que eu quero dizer. E se você não deseja batizar, há algo de errado na sua fé, você não entendeu a mensagem, peça para que Deus abra o seu coração, para que o Senhor conduza você em fé. E eu quero orar, meus irmãos, porque o texto da palavra aqui diz, aí eu encerro o verso 30, não vão pensar que eu tinha esquecido. O verso 30 diz, capítulo 8, verso 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A vitória, glorificou aqui a vitória da cruz, a manifestação das bênçãos do Pai, e a principal delas é a capacidade de crer que somos filhos. Pode se juntar o inferno todo dizendo que não, mas a convicção é dada pelo Espírito Santo. Nada pode roubar. Tanto é que Paulo disse, nem a morte, nem a vida, nem principado, nenhuma outra criatura, acontecimento nenhum pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E está em Cristo Jesus, e eu não preciso explicar mais nada, porque tudo que eu falei já manifestou isso. E é claro, é só um pedaço, uma sombra do que realmente é, e que é visto por cada crente quando o Espírito Santo salva, quando Deus salva, manifestando todo esse plano. E eu quero orar, meus irmãos, porque antes de cear, nós precisamos claramente ter esse entendimento, e o entendimento de que eu celebro com Deus a aliança que Ele buscou ter comigo em amor. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Feche os seus olhos e comece a orar já, celebrando essa unidade. Pode toda a igreja ficando de pé e nós vamos celebrar essa unidade. Pai, nós te agradecemos, porque o teu filho era unigênito, e ele se tornou primogênito entre muitos irmãos. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor manifestou Jesus Cristo. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, e nós cremos, Pai. E agora queremos celebrar a filiação, queremos celebrar a paternidade do Senhor, que foi estendida a nós, Senhor. Levante as suas mãos, agradeça. Deus se tornou seu Pai. Celebre, agradeça. Muito obrigado, Senhor.